Bom, o nosso encontro de hoje ele vai tratar dos dois conceitos, os conceitos de desigualdades sociais e diferenças. É importante a gente ter claro esses conceitos, pois muitas vezes se utiliza as diferenças para tentar justificar as desigualdades sociais e, portanto, se faz um uso ideológico enquanto um mecanismo para naturalizar as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, conformar, digamos assim, as desigualdades sociais a partir das diferenças. Então, eu vou iniciar agora falando um pouco sobre o conceito de desigualdades sociais. As desigualdades sociais dizem respeito ao acesso ou não acesso de uma determinada classe social, de uma determinada camada da sociedade, ou até mesmo de um determinado grupo da sociedade, ou até de pessoas, né, de terem ou não acesso aos direitos, de terem ou não acesso às riquezas que são socialmente produzidas. Quando falo em riquezas socialmente produzidas, eu estou me referindo às riquezas materiais, como alimentação, como vestuário, como habitação, e as riquezas imateriais, ou seja, a educação, a cultura, a literatura, enfim, né, esse conjunto de bens disponíveis na sociedade e produzidos pela sociedade. Portanto, a desigualdade social, na medida em que a gente faz referência a ter direitos ou não ter direitos, ter acesso ou não ter acesso a determinados bens, é algo que não é natural. Se nós verificarmos outros países, nós temos países com menos desigualdade social ou com uma relativa igualdade social, né? Portanto, se as desigualdades sociais elas não são naturais, a gente pode dizer que as desigualdades sociais elas são circunstanciais, né? Ou seja, aquelas pessoas ou grupos ou classes que num determinado momento encontram-se privados de direitos ou acesso a bens e serviços, podem transformar a realidade, reverter essa realidade através da sua organização, da sua mobilização e levar a uma conquista a ter direito a esses bens, a ter direito aos direitos, né? Por que é possível se obter, reverter essa situação de não ter direito? Porque as desigualdades sociais elas estão relacionadas com a estrutura da sociedade, ou seja, o modo como a sociedade se organiza, como ocorrem, melhor dizendo, as relações sociais, como se dá o acesso aos bens de uma determinada sociedade em uma determinada quadra histórica. Portanto, a desigualdade ela é sempre circunstancial, né, por integrar esse processo histórico fundado em uma estrutura, fundado, melhor dizendo, em uma estrutura social, né, cuja transformação pode conduzir uma redução dessas desigualdades ou até mesmo acabar com as desigualdades. Por quê? Porque o oposto da desigualdade social é a conquista da igualdade social, ou seja, a conquista desses direitos
sociais, desta condição social, né? Ou seja, de você ter acesso, né? Por exemplo, aos bens socialmente produzidos ou direitos como ter mais liberdade, ter mais direitos políticos ou direitos sociais ou direitos civis. Eles são extremamente importantes, né? Essa conquista, né? Desses direitos, ou seja, das pessoas terem esse acesso a esse direito. Quando a gente fala geralmente em desigualdade numa sociedade como a nossa, isto é, no modo de produção capitalista, geralmente a gente associa a desigualdade, as desigualdades sociais ou a desigualdade social, né? Sociologicamente a gente fala desigualdades e não desigualdade, porque há um conjunto de desigualdades. Essas desigualdades, muitas vezes, elas ficam reduzidas apenas à desigualdade econômica, relacionada a essa relação entre pobreza e riqueza, né? Ou seja, de ter bens materiais ou não ter, né, esses bens materiais. No entanto, nós podemos estar nos referindo à desigualdade no sentido das condições que oportunizam o acesso ao mercado de trabalho, né? O acesso à educação, que no nosso país ela é bastante desigual, né? Se nós pegarmos um exemplo, o ensino superior, só 26% das instituições de ensino superior são públicas, o restante é privado. Lembrando que a maioria da nossa população, ela vive numa sociedade extremamente desigual, com poucas condições materiais. São cerca de 24 milhões de pessoas que têm um salário até um salário mínimo de ganho. Nós tivemos agora esse dado da pandemia, né? Cerca de 63 milhões de pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial. Isso significa o quê? São pessoas que ganhavam até meio salário mínimo. Então, vejam bem, essa desigualdade, né, que a gente verifica, ela pode se expressar numa desigualdade em termos do acesso ao ensino superior por grupos sociais ou classes sociais distintas na nossa sociedade. Bom, e em relação às diferenças? Bom, as diferenças, em geral, elas estão relacionadas com a modalidade de ser ou não ser. E essas modalidades de ser ou não ser estão vinculadas a um sistema de pensamento, a percepção dessa diversidade humana, né? Eu sou branco, eu poderia ser negro, eu poderia ser amarelo, eu sou homem, como poderia ser uma mulher, eu sou uma pessoa, não gosto muito de dizer velho, mas poderia ser um jovem, né? Então, eu sou brasileiro, mas poderia ser espanhol, alemão, né? Então, as diferenças, elas têm a ver com essa percepção humana diante dessa diversidade humana. Na medida que essas diferenças são construídas socialmente, né, mesmo aquelas que aparentemente são naturais, né, essas diferenças, elas não podem
ser a base da justificativa da desigualdade social, né? Por exemplo, se formos efetuar uma pesquisa e nessa pesquisa verificarmos quem são as pessoas que estão em cárcere, né? Portanto, com restrição de liberdade, nós vamos chegar à conclusão que são jovens, baixa escolaridade e negros. Agora, você não pode simplesmente dizer que isso é um problema étnico ou que isso é um problema etário, porque na realidade você vai ter que buscar estudar, né? Por que essas pessoas estão nessa condição, né? Ou seja, o que levou a essas pessoas a cometer determinado crime ou delito. E aí você vai ver que o que levou a essas pessoas é a desigualdade social, ou seja, essas condições injustas existentes numa sociedade desigual. Ou seja, são pessoas que não tiveram acesso, oportunidades, não foram incluídas em decorrência de uma estrutura social injusta. Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema, certamente tendo como um dos elementos de como vamos alterar aquela estrutura que gera essa desigualdade social e esta injustiça social que contribui para com a criminalidade, né? Então, as diferenças, elas estão relacionadas ao ser, elas estão relacionadas às pessoas, e as diferenças são importantes de serem algo aceito, algo a ser desejado, o oposto, na minha opinião, das desigualdades sociais, porque as diferenças dizem respeito às características pessoais, com relação, por exemplo, a sexo, nacionalidade, etnia, faixa etária, etc. E, portanto, a gente aprende muito com as diferenças, né? No convívio com as diferenças. Por quê? Porque o ser humano ele se caracteriza exatamente pelo aprendizado. E o aprendizado pode se dar através desta convivência, né? Com estas pessoas que têm, portanto, características que são diferentes às nossas, têm experiências, vivências diferentes da nossa. Isso é bom, isso é desejável, isso nos faz crescer intelectualmente, nos faz crescer afetivamente, nos faz ter que desenvolver a capacidade de dialogar, e isso só contribui, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais fraterna, mais justa socialmente, mais tolerante, porque na realidade você não aceitar as diferenças é você fomentar um mecanismo de preconceito, um mecanismo de dominação. Então, é um pouco